Vamos colocar ela para tocar forte, para ver como que é a qualidade sonora dela, pelo menos ter um pouco de noção. A mais nova caixa de som Unvox, lançamento de 2024, Unvox 2900. Nesse vídeo, eu irei fazer um unboxing com primeiras impressões dessa mais nova caixa de som lançamento da marca. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer mais caixas de som lançamento para a gente poder conhecer ela e ver as primeiras impressões. E se ao final do vídeo você tiver interesse em adquirir a sua Unvox 2900, aqui na descrição do vídeo tem o link aonde eu comprei a minha parcelado de 18 vezes. Porque se não fosse assim, eu não teria comprado. Esclarecido isso, bora começar abrindo a caixa pela parte de baixo. Bom, pessoal, antes de começar a ver como ela é, vou te mostrar o que vem dentro da caixa. Vem cá, meu amor, faz favor. Tem um cabo RCA P2, cabo de alimentação, um certificado de garantia e o manual de instruções. Beleza. Uma coisa que já ia esquecendo de falar, pessoal, ela veio para substituir a Unvox 2500. Mais alto-falantes ela tem, mais potência, segundo a marca também. Mas será que ela vai substituir ela à altura? A altura não, porque ela é mais baixa. Mas será que ela vai conseguir substituir ela em questão de recursos e volume? A gente vai descobrir agora. O painel aqui na frente eu gosto, só que aqui em cima ficou faltando a alça que tinha na Unvox 2500, que vinha aqui, ó. Porque ela aí você segurava ela aqui dessa forma e para transportar com as 4 rodinhas facilitava bastante, principalmente pela altura dela. Dessa forma aqui, eu não entendi muito bem como é que eu vou transportar. Se eu vou segurar aqui, se eu vou... Eu não entendi muito bem. Então, acho que faltou as alças que tinha na Unvox 2500. Vamos aqui para frente. Vamos ligar ela primeiro, que aí fica mais fácil a gente poder entender como é que tá o visor, porque eu não acho que é esse aqui tudo de visor. Eu acho que é só acabamento mesmo. Vem aqui atrás, meu amor, do outro lado. Aqui, pessoal, ela tá programada por 220. Vamos passar ela por 110, voltar pro lugar. E aproveitando que já tá aqui, vamos analisar a parte de trás dela. Eu não gosto de aparelho de som que seja chave seletora de voltagem. O pessoal já comentou que quando é assim é mais fácil de dar manutenção, mas eu não gosto devido a sobrecarga de energia, que é mais fácil. Porém, como ela tem fusível, então é bacana, porque se der algum pico de energia, vai o fusível e não queima ela. E aqui uma informação legal: design no Brasil, porém fabricado na China. Aqui a chave liga e desliga, já vamos ligar ela. O cabo de alimentação que é removível. Aqui mais algumas informações, isso aqui eu não sei o que é. Mais informações, aqui deve ser entrada de ar. As informações dela, entrada e saída de áudio. Isso é bacana, isso aqui eu gosto. Não dá pra ver muito bem aqui, mas aparentemente o material dela começa daqui, ó. É um pouco mais fino que outras caixas que eu já testei, mas é bacana porque vem seguindo um padrão. Vem aqui, junta no acabamento, tem um acabamento bacana. E esse material eu gosto porque ele não arranha tão fácil. Pode ir lá pra frente, meu amor. O visor, como eu havia falado antes, realmente não ocupa todo o espaço. Ele tem, parece que se concentra aqui e tem duas animações. É bacana ter animação, mas pelo espaço dedicado poderia ter ficado tipo uma aqui e o visor ser um pouco maior. Aqui é o botão de retroceder e está informando que é para pastas. Play, pause e TWS, avançar músicas e pastas. Aqui mudar o modo. Equalização pré-programada, prioridade do microfone, liga e desliga dos LEDs. Esse aqui eu não sei o que é, não está aparecendo informação, vamos procurar saber depois. O LED aqui, ele não tem funções igual nas outras caixas de som, ele fica já alternando. Você tem a opção só de desligar e ligar. Se apertar e segurar, também não altera nada não.
Ele vai alternando sozinho, você só tem a opção de desligar e ligar. Esse acabamento aqui da frente, eu gostei porque ele não arranha tão fácil. Pelo espaço que a marca quis colocar a própria logo aqui, poderia ter colocado um pouco maior. Duas entradas P10, aqui está escrito instante, eu não sei o que é, se é instrumento, mas aqui eu tenho certeza que é microfone. Parece que é alguma coisa a ver com aqui, porque está volume instante. Aqui o eco do microfone. Todos dois têm escala e não é infinito. Aqui para aumentar os graves e aqui para aumentar os agudos dela. Aqui uma entrada para cartão de memória e aqui uma entrada USB. Eu acho que a entrada de cartão de memória em caixa de som é uma coisa que ninguém usa. No meu ponto de vista é uma coisa descartável. Se você concorda comigo, no primeiro comentário, vai lá e coloca se você usa ou não cartão de memória, só para mim ter uma noção se realmente o pessoal usa ou não cartão de memória. Porque, por exemplo, ela não vem com rádio. Se tivesse tirado o cartão de memória e tivesse deixado o rádio, para mim seria melhor. Aqui é o botão de volume principal. Ele tem escala e não roda infinito. E do lado de cá, do microfone. Só que aí é o seguinte, tanto do microfone quanto o principal, ele não muda aqui no painel, ele não consta quando você o volume que ela tá, nem do volume, nem de agudo, nem de grave. Isso já vem desde as outras caixas unbox que eu testei. Isso é uma coisa que eu não gosto que a marca deixa. Aqui do lado tem essas entradas para parafuso. Poderia ter colocado uma borrachinha aqui para não ficar esse acabamento. A parte frontal dela aqui tem bastante coisa. Tem esse X aqui da marca, tem um tweeter e tem um alto-falante 15 polegadas. Por ocupar tanto espaço assim, a chance de danificar ele é menor. Mas talvez poderia ter uma grade para proteger mais. Uma vez que é só soltar os parafusos aqui, você já tem acesso ao alto-falante. Então, talvez deveria ter. Aqui tem mais dois alto-falantes, que no caso seria para aonde que seria o duto de ar. Eles colocaram os alto-falantes. Eu gosto dos alto-falantes aqui, pois não fica outras caixas que tem alto-falante mais aqui na parte de cima, fica uma gritaria muito forte e aqui fica melhor. No meu gosto, eu prefiro aqui. Ele tá totalmente exposto, então, tipo, se uma criança vir aqui, vai direto. Aqui também, mas aqui a chance é maior. Aqui embaixo a gente repete a configuração, só que aqui é duto de ar. Ele tem uma grade ali para poder impedir de entrar coisas lá dentro, colocar alguns tipos de coisa, mas, por exemplo, insetos conseguem entrar lá com facilidade. Talvez seria o caso de ter deixado esses dutos na parte de trás mais alto. Talvez evitaria. A altura dela, devido às rodinhas, são boas. Eu gosto. As rodinhas em si também eu gosto. Principalmente a da parte de trás que tem trava. Esse X que tem aqui nos dois alto-falantes, que é uma marca registrada desse modelo, porque tem essa, que é a 2900, tem a Unvox 1900, a Unvox 1300 e a Unvox 1000, que usa o mesmo design, vai mudando alto-falante e potência. Eu ainda não cheguei a testar essas outras, então eu não sei te dizer se elas também têm rádio ou não. Essa aqui não tem, isso eu não gostei. O logo da marca que tem na frente também veio aqui para a parte de trás. Só que eu não entendi muito bem. Aqui ele entrou para dentro da caixa, ele entrou dentro, mas nas outras laterais não, ele ficou pro lado de fora. Não sei se é proposital. A alça de transporte aqui é boa. Vamos ver. Ela é um pouco pesada, dá para transportar ela. Só que as rodinhas ajudam muito. Como eu falei no começo, se tivesse a alça aqui para você segurar assim, seria melhor. Porque tipo, você vai segurar, entendeu? Então, do outro lado, tem o logo da marca também, esse lado para dentro. Então, acredito que seja uma coisa padrão, e aqui também entrou igual do outro lado. Os demais lados não entrou. Defeito de acabamento, eu não tô vendo. A cantoneira de proteção aqui embaixo, bacana, protege a quina dela aqui. E aí,
que vocês acharam esse logo da marca com LED aqui na lateral? É a primeira caixa de som que eu vejo assim. É bom para inovar, mas por exemplo, em vez de ter ele, tivesse a alça aqui em cima, para mim seria mais lucro. Mas enfim, é um diferencial. Agora, vamos colocar ela para tocar forte, para ver como que é a qualidade sonora dela, pelo menos ter um pouco de noção. Só que antes de fazer isso, eu quero testar uma outra coisa que eu testei na Unvox 2500 ao decorrer do tempo quando eu tive uma. Ela não vinha com controle igual essa, mas o controle da Unvox 1500, que na época, quando ela era vendida, vinha, funcionava na Unvox 2500 Terremoto. Então, vamos testar ele aqui para ver se funciona? Esse é o controle, pessoal. Quem já teve uma Unvox 1500 vai conhecer esse controle. Não funcionou nela. Vou tentar testar outros controles que eu tenho depois, que pode ser um defeito no meu controle. Até então ele estava funcionando normal, mas pode ser que ele tenha dado defeito. Então vamos dar essa colher de chá para ela, beleza? Vamos colocar ela para tocar agora e ver um pouco da qualidade sonora dela. Ela já reconheceu o USB, mesmo estando na função Bluetooth. Teste de caixas acústicas. O visor aqui na frente é bacana demais. O painel aqui na frente eu gosto, até mesmo porque não acumula muita poeira, mas faltou o controle para poder mexer nela de longe e um visor maior e ficar top. Nesse primeiro instante, o que eu percebi nela aqui, ela tem um grave mais puxado para seco. Não chega a ser aquele seco demais, é quase um grave misto, mas puxando para seco. Em alguns momentos da música eu senti que ela queria começar a distorcer. Aqui ela tá toda no máximo, volume no máximo, grave e agudo no máximo. Quando começou a tocar parecia que tinha um chiado antes. Eu vou pausar a música aqui para poder ter certeza e vou aumentar o volume. Realmente ela tá com um pouco de chiado, nos dois tweeter e nos dois médio. Vou colocar o microfone aqui mais próximo para você poder ver um pouco. Deu para captar um pouco, para você ter uma noção? Acredito que seja alguma questão de aterramento. Nesse primeiro instante, eu tive a sensação que a Unvox 2500 é mais forte do que ela. Só que sensação é uma coisa. No teste, aí eu tenho certeza, porque a Unvox 2500
eu precisei vender ela, então eu não fiquei muito tempo para poder ter uma noção assim, mas aparentemente ela não conseguiu chegar nela. Nisso, no geral, a estética dela me agradou bastante. O logo da marca aqui na frente destacado, o logo aqui escondido do lado, o painel na frente que pega menos poeira e é mais fácil de mexer. O visor com animação também é bacana, mas nesse primeiro instante analisando ela aqui, faltou as alças aqui em cima para poder ajudar a transportar ela. O visor poderia ser um pouco maior para poder facilitar mexer nela e principalmente faltou o controle. A opção rádio ainda dá para poder relevar usando pelo Bluetooth, mas também seria interessante ter mantido a função rádio nela. Em comparação à Unvox 2500, ela vai ser bem mais fácil de transportar dentro de um carro do que ela. Então, outro ponto positivo. Vamos descobrindo mais coisa, ver como é que ela é, vamos fazer teste de grave, teste de subgrave, medir o tamanho do ímã dela, para a gente ver se realmente a Unvox acertou nessa nova caixa de som. Combinado? Aqui nessa playlist você vai ver esses vídeos que já são continuação desse. Vai lá conferir, pois lá eu vou te apresentar com mais detalhes a Unvox 2900.